Começou ontem e vai até o dia 12 de novembro a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança de Clima. Eu tenho falado muito aqui sobre essa questão de mudança de clima, eu tenho mostrado aqui o avanço do mar, eu tenho mostrado aqui a situação dos manguezais que foram ocupados com ocupações irregulares, né? E isso está trazendo inundações em diversos locais. Bom, a conferência acontece na Escócia, reúne dirigentes de todos os países do mundo e o objetivo é chegar num acordo sobre a forma de intensificar as ações em nível mundial para resolver a questão climática que está comprometendo a qualidade de vida do planeta. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, José Bertotti. Ele vai falar sobre o que o Estado está fazendo para diminuir esses impactos aí das mudanças climáticas e outras situações que estão sendo feitas, que já foram feitas, que surtiram e às vezes não surtiram efeito. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Cardinô, né, os telespectadores da TV Tribuna. É um prazer falar com você sobre esse assunto que mobiliza o mundo hoje, a COP26. Secretário, quero dizer que foi muito... Oi, pode falar, Cardinô. Eu ouvi o nosso diretor da ONU, né, ele falando que um dos problemas é o aquecimento. E citando usinas de carvão, né, que é um grande problema, Rússia, China, citaram até o Chile, que ainda utiliza usina de carvão. Aí eu me lembrei, aqui nós temos usina, né, mas cana. Tem problema também no aquecimento isso ou não, secretário? O álcool, e isso é importante os nossos telespectadores saberem, ele também é uma energia limpa. Veja, nós vivemos hoje o problema do preço da gasolina. A gasolina e o diesel são um problema tanto quanto o carvão. Porque quando você queima a gasolina, quando você queima o diesel, você causa aquecimento global. E essa é uma das grandes discussões que está sendo feita lá nessa Conferência do Clima em Glasgow. Nós aqui em Pernambuco temos o potencial de produzir o álcool. E para ser mais claro, o álcool, ele também, quando queimado, produz aquela fumaça, né? Que causaria e causa o aquecimento global. Mas quando você planta a cana-de-açúcar de novo, aquela mesma fumaça, ela vira cana-de-açúcar. Então é como se você neutralizasse as emissões. E essa, Cardinô, é uma ação muito importante que você tocou para dizer que o potencial do Nordeste produzindo álcool é uma coisa muito boa para lutar contra o aquecimento global e impedir, por exemplo, esse problema da elevação do nível do mar, do aquecimento que está acontecendo. Então, se a gente for bem claro, né, nós precisamos ter energias que são, como a gente diz, renováveis. O álcool é uma energia renovável. A energia eólica que nós estamos investindo aqui em Pernambuco, que é aquela do vento, é renovável. A energia solar, ela é renovável. A energia do petróleo é a energia do passado, que ela precisa ser substituída, não imediatamente, porque ela ainda está sendo utilizada. Agora, os grandes países mais emissores dessa poluição são exatamente aqueles que estavam reunidos ontem na Itália, do G20. E qual é a expectativa nossa? E o governador vai estar na COP. É mostrar que nós podemos produzir energias renováveis, gerar empregos com essa energia e, com isso, ajudar a evitar esse aquecimento global, que é um problema muito sério para o planeta como um todo. E Pernambuco, então, tem o que dizer e muito a contribuir nesse processo. Um dos problemas que a gente entra em contato frequentemente é a questão do avanço do mar, né? E algumas prefeituras, né, tentaram resolver ao longo dos anos ou minorar o problema do avanço do mar. Nós temos o exemplo de Jaboatão, que fez a engorda não deu muito certo, né? Nós temos os exemplos de Olinda, que fez dique, né? Isso ainda na década de 70, 80, colocou aqueles diques, né, para impedir o avanço do mar. Nós temos o exemplo de engorda também na área de Paulista, que também não deu muito certo. Por que essas ações, bota dique, faz a engorda do mar, que a engorda do mar o pessoal às vezes não entende. Você pega,
retira a areia lá de dentro e joga para a beirada, né? Para fazer com que fique mais fundo lá dentro e se crie uma barreira natural aqui. Por que essas ações não estão surtindo o efeito desejado, secretário? Cardinô, essas questões, elas estão relacionadas com o fato de que lá atrás não nos preocupamos, né, nós, em que áreas você poderia fazer essas construções. Então agora, como se diz, é remediar. Porque quando você constrói muito perto da faixa de areia, o mar, ele não fica fixo no mesmo lugar. Ele avança mais para frente, ele volta para trás, né? Quando você tem uma ilha como Itamaracá, que também está muito ameaçada hoje, eu estive visitando lá a Praia do Sossego, quando você tem uma área como a Coroa do Avião, a movimentação da areia é permanente, Mas nós precisamos remediar, como você está dizendo, que foram iniciativas. O governo do estado, há mais de 10 anos, produziu um estudo para trabalhar essa questão da engorda da praia. Por quê? As casas já estão construídas. Então nós temos que olhar para frente, para evitar de construir em áreas que não devem. E nessa área verde que você mostrou aqui agora, que a gente chama de restinga, que é aquela graminha que fica entre a praia, entre o mar e a parte de terra, essa aí é meio que, como se eu fosse dizer assim, meio que uma espécie de amortecedor do avanço do mar. Agora, quando eu tiro aquela área de cobertura vegetal do mangue, da restinga, e coloco uma construção, o mar vem e come areia, vai comendo areia. E acontece o que estava acontecendo em Jaboatão. Veja, pode não ter sido 100%, mas se não tivesse sido feita a engorda, com esse estudo que foi feito do governo do estado em Jaboatão, e que fez, como você disse, colocar areia para engordar a praia, para fazer a praia onde já tinha sido ocupado por prédios, muitos prédios cairiam. Eu acho que deve estar na memória aqui dos nossos telespectadores que em alguns lugares, quando dava ressaca do mar, a água já estava batendo no muro de contenção do prédio. E agora a gente conseguiu fazer essa engorda. Sabe quanto custou essa engorda há mais de 6 anos? Foram 61 milhões de reais. E essa ainda é uma solução que precisará, eu tenho debatido, né, tive agora recentemente com o secretário especial lá de Paulista, o Jorge Carreiro, né, que já foi vice-prefeito, que é um engenheiro, né, que esteve discutindo comigo. Tive com o deputado Antônio Moraes, da Assembleia Legislativa, discutindo esse problema de Itamaracá. E esse é um problema que nós precisamos de recursos federais, estaduais e municipais. Primeiro, olhando o que a CPRH fala nessa questão do licenciamento ambiental, que é a nossa agência, para não construir nessa área que fica muito perto da faixa do mar, que o mar vem ali e ocupa esse espaço. E segundo, essas ações de remediação. Agora, por que nós estamos falando disso e você, Cardinô, tocou nesse assunto? É que com o aquecimento global, o nível do mar pode aumentar. Então imagine que esse problema já existe, certo? Imagine que o nível do mar pode aumentar de 0,5 metro a 1 metro. E é por isso que nós não temos que colocar esses gases poluentes para causar o aquecimento. E esse aquecimento causar mais aumento do nível do mar. Imagine Recife. Imagine o litoral, Jaboatão, Paulista, nossas cidades. E o mar 1 metro acima do nível que ele está hoje e que são os estudos que estão sendo feitos. Então é necessário que todos os países, mais de 200 países estarão lá na COP, os estados, os municípios, se unam para mudar as atividades econômicas. Fazer como você mesmo comentou aqui no início, usar energias renováveis que são menos poluentes, que não causam aquecimento global. Trabalhar a questão do recolhimento de lixo e a destinação adequada, o reaproveitamento daquilo que pode ser reaproveitado para evitar novas emissões de gases poluentes que causam aquecimento global. Então, é tudo isso que está sendo discutido na COP e o que cada país e cada estado pode fazer. Ora, mas Pernambuco no país, ele é responsável por 5% das emissões desses gases poluentes. O governador tem um plano coordenado aqui com entidades, empresas, para diminuir e criar alternativas de energias e de transporte
para que Pernambuco neutralize suas emissões. É a nossa contribuição. Infelizmente, o governo federal ele não está agindo, né, como o Brasil vinha agindo desde a Rio 92, desde depois da Rio +20, a Eco 92, a Rio +20. E nós, agora, os governadores, os prefeitos e essa pressão da sociedade é para que o Brasil, junto com outros países que também são responsáveis por essas emissões, não é só o Brasil, fiquem com clareza de que nós precisamos diminuir esses gases poluentes para evitar problemas maiores dos que a gente já tem, Cardinô. Secretário, muito obrigado aí por sua entrevista. Espero contar outras vezes aqui com a sua presença, viu? Grato. Boa tarde. Tá certo, Cardinô. A gente está embarcando amanhã para a COP. O governador estará lá dia 6, 7, 8 e 9, cumprindo agendas a convite de importantes organizações da ONU, né? E a gente fica à disposição para, durante a COP de lá, se você quiser também, estar com vocês aqui esclarecendo, tirando dúvidas com os telespectadores aí da TV Tribuna e do seu programa, Cardinô. Obrigado, secretário. Um grande abraço, viu?